Bom dia, eu sou Gisele Ruiz Lança, diretora-geral da Intel Brasil, e é um prazer estar com vocês aqui. Eu quero agradecer à nossa parceira, SAP, pela oportunidade de falar de um dos assuntos que eu mais gosto, que é tecnologia, e também agradeço ao Ney Santos, CIO da Suzano, pela presença e por dividir com a gente seu tempo e conhecimento. Legal, Gisele, prazer meu estar aqui, bom dia para todos. Bom, eu sou o Ney Santos, CIO da Suzano. Para quem não conhece, a Suzano é a maior produtora de celulose do mundo. Trabalho na área de tecnologia há mais de 30 anos. Na Suzano, o meu desafio é o desafio de trazer para dentro de uma empresa industrial inovações e a gente realmente conseguir aplicar novas tecnologias e aumentar e melhorar a produtividade e a eficiência da organização. Então, a pandemia está provocando uma aceleração na transformação de negócios das empresas, né? E na Intel, a gente acredita que a pandemia, de fato, está nos forçando a avaliar onde a gente está na nossa própria jornada de transformação digital. Se, em outras palavras, é uma jornada que, com certeza, se acelerou ainda mais e está longe de terminar. Eu acredito também que a tecnologia não se restringe mais a um grupo de empresas, né? A tecnologia hoje é uma ferramenta é, essencial para a gente continuar inovando, criando, evoluindo. E aí, Neo, eu queria te perguntar quais são os principais desafios de negócio que a Suzano tem e como que você vê o papel da TI para endereçar esses desafios? A Suzano ela tem três grandes negócios. Eu vou falar do primeiro, que é o maior de todos, que é o negócio de celulose. O negócio de celulose é um negócio que o nome do jogo é eficiência. Então, a gente tem a cadeia toda verticalizada, da floresta até a entrega ao cliente, e o jogo aí chama-se custo. Eu tenho que ter a menor operação de custo, porque celulose é uma commodity. Preço e demanda flutuam no mercado e, de fato, todo ganho, toda margem da empresa vem através da eficiência. É, a eficiência numa cadeia desse tamanho, ela passa por tecnologia naturalmente, porque você vai da extração, você vai da decisão de quando cortar a árvore, se ela está no tamanho correto, se tem formiga e pragas atacando a plantação de árvore. Tudo isso, hoje na Suzano, é automatizado. Não tem gente andando pelas florestas, quilômetros e quilômetros, olhando para ver se a árvore chegou no tamanho correto. Isso é feito por drone. Não tem gente olhando se tem pragas atacando, porque tem sensores na terra. E toda essa informação gera um volume gigantesco de dados. Qual é o desafio que a gente vem vivendo? É cada vez mais utilizar as tecnologias existentes, as novas tecnologias, para permitir que esse volume de dados transforme-se em informação, em algum momento transforme-se inclusive na própria sugestão ou na própria ação do que tem que ser feito. A gente está nessa jornada. Eu acho que é a jornada que todo mundo está passando, que é a jornada de primeiro ter muitos dados, depois ter dados com qualidade, depois transformar esses dados com qualidade em ação e não reação. Isso no nosso principal negócio. Então, o nome do jogo lá é otimização, algoritmos para preditivos, esse é o meu grande desafio hoje no negócio celulose. A gente tem um outro negócio, que é um negócio de bens de consumo, que aí é outra coisa. É marca, é cliente, é consumidor, é conhecer consumidor, é conhecer produto, conhecer concorrência, saber posicionar o produto no lugar certo, na hora certa, na quantidade certa. Então, são dois negócios. Os dois sempre vão pedir eficiência. Agora, um muito focado em marca, produto, cliente, e o outro 100% focado em eficiência. E a área de tecnologia passa por isso tudo, porque num negócio complexo, gigante, uma empresa que opera em vários países, uma empresa que fatura 32 bilhões, você não toma decisão mais sem ter realmente sistemas inteligentes para poder ajudar a tomar a melhor decisão. Então, o nosso grande desafio é ser uma empresa orientada
a decisões baseadas em dados e criação de algoritmos que nos ajudem a tomar decisão, porque a gente sabe que na tecnologia a gente vinha com os modelos de analytics tradicionais, olhando dezenas de relatórios e pessoas correlacionando isso tudo para a melhor decisão. E a gente está trabalhando para criar algoritmos em machine learning para que eles sejam a sugestão de decisão. Então, é o momento que a gente está vivendo da transformação digital na Suzano. Então, a gente está com vários cientistas de dados, a gente está com vários squads trabalhando nesse modelo. Agora, é uma jornada, né? É uma jornada tecnológica e cultural. Então, é um belo desafio que a gente está vivendo na Suzano, que é essa transformação cultural e tecnológica. Super interessante, né? E pegando um pouco o gancho nessa questão de transformação cultural, a gente está vendo diversas mudanças e a necessidade de um surgimento e necessidade de uma nova liderança para este novo mundo. Percebo que uma das coisas que mais mudou é justamente esse papel do líder. Hoje se fala muito mais de uma liderança que revitaliza o ambiente de trabalho, deixando fértil para ideias, iniciativas, colaboração. Você acabou de falar de squads e metodologia ágil. Qual a sua visão sobre esse assunto e como é na Suzano? A gente vive um mundo híbrido, né? Que é o mundo que a gente vive, né? A gente, ora pega um táxi na rua, ora chama o Uber, né? Ora tem o iFood, ora vai no restaurante. As empresas também estão nesse mundo híbrido, né? Então a gente está migrando e trabalhando para cada vez mais a gente mudar a cultura, porque as empresas nasceram no modelo vertical, no modelo hierárquico, no modelo em que o fluxo de decisão passa por vários steps. E mudar essa cultura significa mudar pessoas, né? Então, o que a Suzano está fazendo nesse processo de transformação? Primeiro, a gente assumiu que fazer alguns projetos e que trouxessem resultados muito grandes e rápidos, eles seriam um bom exemplo para mostrar o quanto o processo ágil, descentralizado, empoderado é um jeito diferente de trabalhar. E aí a gente comunicar muito dentro da empresa os sucessos desses projetos e os resultados que eles estão trazendo e a velocidade que eles estão sendo feitos. Então, um caminho que a gente tem seguido é comunicar sucesso, celebrar sucesso dessas iniciativas ágeis, ainda trabalhando dentro dessa coisa da cultura. A gente criou comunidades de agilistas, comunidades de digital, em que as pessoas espontaneamente do mundo inteiro se conectam e vira ali uma troca de conhecimento. Nós criamos o processo de Open Innovation. Então, a gente está trabalhando com inovação aberta com startups e para dentro da empresa, onde os funcionários eles fazem o pitch, eles apresentam o projeto e depois eles vão acompanhar a execução do projeto. A gente fez uma sessão ontem de inovação aberta. Haviam 270 pessoas conectadas. E não tem hierarquia, não tem chefe. Tem uma pré-seleção que a gente faz e depois tem uma mesa julgadora que vai escolher os projetos. E foi assim que foi ontem. Então, com webinar, com Open Innovation, celebrando os projetos, muito treinamento. A gente tem várias turmas de treinamento em metodologia ágil, treinamento em design thinking. Então, são várias ações andando ao mesmo tempo. E tem uma que eu acho que é muito emblemática e encaixa com a sua pergunta. A gente reescreveu o papel do líder. E no papel do líder, a gente formalizou o perfil ágil, a conexão com tecnologia, a atualização no uso de ferramentas de colaboração. Isso passa a fazer papel formal das lideranças. E todas as lideranças são avaliadas se elas estão dentro do papel. Então, eu acho que esse conjunto de coisas, ao longo desse ano, assim, trouxe um resultado muito bacana. Hoje a Suzano, que é uma empresa que não é varejo, não é banco,
e você escuta falar de digitalização, digital, ágil, na empresa inteira. Você vai na fábrica, escuta, na floresta, escuta. Então, entrou no vocabulário da empresa. Então, tá... Agora, é algo que vem do conselho a todos os níveis executivos. Tá? Então, a empresa está engajada a mudar o seu modelo de ação. Modelo menos hierárquico, mais fluido, mais descentralizado e uso de tecnologias ágeis, de metodologias e tecnologias ágeis. A gente tem um departamento que ele virou inteiro, então não é nem mais projeto, eu estava falando dos squads de projeto, a gente não tem mais área de RH, ela acabou. A gente tem squads que tratam temas de RH. Ney, mudando agora um pouco de assunto, a Intel e a SAP são parceiras já há muito tempo, há mais de 50 anos, e a gente está trabalhando juntas para otimizar as soluções de SAP para as plataformas da Intel, incluindo, enfim, toda a família nossa de processadores Xeon e tecnologias como Optane Persistent Memory. Essa otimização é fundamental para que as empresas possam realmente utilizar todos os recursos e os benefícios das mais recentes tecnologias da Intel, em favor justamente dos desafios de negócios, redução de custo total de propriedade. Você tem algum projeto que gostaria de compartilhar, que tenha implementado recentemente com SAP e tecnologias Intel? A gente fez, do final do ano para o início desse ano, a gente fez um projeto. Sim, foi um projeto assim, extraordinário, que foi a fusão da Suzano com Fibria. Então, são duas empresas usuárias de SAP, duas empresas praticamente do mesmo tamanho, que gerou uma empresa de 32 bilhões. Foi um projeto de implantação de um SAP que fundisse os melhores processos das duas organizações, e toda a operação da companhia ela roda em plataforma Intel. Então, a gente não tem nenhuma outra plataforma, seja para o SAP ou para todas as outras plataformas de sistemas proprietários que a companhia possui. A gente é Intel, de ponta a ponta, e toda a companhia, todos os processos nossos produtivos, processos administrativos, processo de RH, a gente roda em cima da plataforma SAP com HANA. Então, a gente tem, assim, a gente fez esse projeto, foi um projeto super bem sucedido, a gente tem um nível de estabilidade operacional que é, assim, espetacular. Então, a gente não tem, sabe, assim, downtime, problemas de performance, que são coisas normais, né, no dia a dia. Mas a verdade é que a gente tem, de fato, conseguido acertar mais do que errar. Então, a gente fez esse projeto, ele entrou no ar, fundiu as duas empresas e a gente está super satisfeito. O SAP comanda aí toda essa operação, 90%. Ano passado, 80% do nosso, falando do número público, 80% do nosso faturamento foi exportação de celulose, e isso é controlado lá da floresta até o navio e até a chegada ao cliente dentro do SAP, rodando em máquinas internas. Sabemos que um dos assuntos mais em alta neste momento, que mais está se discutindo, como vai ser o mundo pós-pandemia. A gente vê que a tecnologia tem sido fundamental para atravessar este cenário criado pelo Covid, além de resolver grandes desafios, né, em diferentes áreas, saúde, meio ambiente. Você pode compartilhar, com a gente quais os impactos, oportunidades e desafios para a Suzano? Acho que assim, acho que para o mundo inteiro, né, a questão de supply foi um grande desafio e se mostrou como um desafio importante, né? Regiões fecham, regiões abrem, logística. Então, ter rotas alternativas, ter claramente definido fornecedores Tier 1, Tier 2, para que você possa ter alternativas globalmente, porque a principal matéria-prima nossa sai do Brasil, mas a celulose ou o papel é composto de uma série de outros insumos que não necessariamente são produzidos no Brasil. Então, a gente tem uma cadeia logística complexa, de supply complexa. Então, acho que esse é um aprendizado interessante, e acho que isso para o mundo inteiro, que é pensar com muita clareza as contingências desses tiers de fornecedores globalmente. Um outro aprendizado que eu acho que
A Suzano já praticava home office. Home office, todos os funcionários já tinham direito a um dia de home office, né? Agora a gente está full home office, né? Mas virar para o home office não foi um trauma para a Suzano. Agora, foi um grande aprendizado. A gente tem conseguido operar com extrema eficiência. Os nossos resultados publicados do semestre foram excepcionais. A companhia não teve nenhuma dificuldade operacional, ou dificuldade de gestão, ou dificuldade de fechamento. Então, o trabalho virtual passou a ser uma realidade. Se a gente tinha um home office que tinha em torno de 400 pessoas por dia, isso já existia, a gente passou a ter 5.000 pessoas por dia conectadas full time. Agora, a gente tomou algumas decisões bastante ousadas para mudar. A área de TI da Suzano passa a ser full home office de agora em diante. Eu contrato em qualquer lugar do mundo. Para mim, o funcionário pode estar nos Estados Unidos, em Porto Alegre ou em Recife, não importa. Pessoas do meu time já me perguntaram se podem mudar para outras cidades. A resposta é sim, pode mudar e pode trabalhar de qualquer lugar. Então, a gente passa a ser full home office. E isso por quê? É óbvio que a minha área, eu me candidatei a ser a área experimental, para a gente aprender, mas isso se conecta com os valores da Suzano, os valores de pensar no meio ambiente, na poluição, no trânsito, em qualidade de vida. Não é um movimento para reduzir espaço de escritório, é um movimento para engajar mais ainda as pessoas. E muito dentro do que a gente falou da transformação cultural, de reduzir, deixar de ser uma empresa de comando e controle e passar a ser cada vez mais uma empresa de engajamento. Então, tem aí um aprendizado enorme que a gente está dentro da jornada, né? Acertando, errando, tem ritos de acompanhamento, ritos de resultado, não é porque está remoto que... Só que a gente está aprendendo até como funciona melhor esses ritos de forma virtual. Isso não significa que a TI, sendo 100% virtual, não terá encontros. A gente tem uns auditórios sensacionais na nossa fábrica de Suzano, de Limeira. Então, a ideia é que a gente utilize esses espaços para fazer os encontros de equipe, para fazer integração, para fazer trabalho em time, mas o trabalho é virtual. Então, assim, essa é uma grande mudança na minha área, mas isso é o início de uma mudança na companhia, tá? Então, é um aprendizado que a gente está seguindo, e o aprendizado do quanto a gente consegue trabalhar bem remoto. Eu acho que esse a sociedade aprendeu. As nossas reuniões de conselho, reuniões de investimento, reuniões de projeto, não se perdeu nada. A empresa está funcionando normalmente e a gente está com 100% de home office, exceto as áreas produtivas, né? Então, e é óbvio, né? Tem as preocupações, mas que as respostas virão. Eu acho que a gente está lidando do jeito que precisa lidar com isso. Não existem todas as respostas. Então, o que a gente sabe agora é um conjunto de informação. Nesse conjunto, a gente está fazendo o melhor possível, aprendendo, ouvindo muito. Então, a gente escuta muito as pessoas, demandas, dificuldades, como atender. Então, assim, tem uma escuta muito grande e a gente vai tentando ajustar. A gente está pensando em benefícios flexíveis, sabe? Por que benefício tem que ser igual para todo mundo? Por que eu não posso escolher, em vez de ter o Vale Refeição, ter o Vale Internet, em vez de ter... Então, a gente está realmente querendo repensar esse modelo de como lidar com a mão de obra, o time, as equipes e o que motiva, e como garantir que a cultura não se perca, não enfraqueça com times virtuais. Então, tem muito aí para a gente aprender, é uma jornada que eu também acho que a gente está indo bem, tá? Se você me perguntar Muito igual bom. a outra, eu estou muito animado com essa, porque quando eu converso com a equipe, são 150 pessoas, eu faço pesquisa online com eles, a gente tem mais de 90% de aprovação do modelo. Super interessante e gostei muito. Eu acho que é muito importante ter essa consistência e conexão com os valores, né? E com o propósito da empresa. E no final do dia usar a tecnologia a favor dessa transformação cultural também. Muito legal.
Super interessante, né? E vimos, de fato, muitas empresas focando na continuidade do negócio neste período, que faz total sentido, mas ao mesmo tempo adiando alguns projetos de inovação. Eu queria saber o quanto você considera importante, mesmo no momento de crise, continuar investindo em inovação e transformação digital. Olha, Gisele, é claro que eu sei que existem momentos diferentes para cada negócio, né? A gente sabe, tem negócio que entrou no modo sobrevivência, que a única coisa que ele está fazendo é caixa. O varejo em especial o varejo de shopping, sofreu muito. Então, acho que ali, apesar de ser o modo sobrevivência, no modo sobrevivência é isso que é bacana. O modo sobrevivência não significa não fazer nada, né? O modo sobrevivência às vezes significa fazer diferente. E foi isso que eu vi acontecendo, por exemplo, empresas de varejo que começaram a vender pelo WhatsApp, ou empresas de varejo que as vendas pela internet cresceram 300, 400%, porque elas investiram no canal que até então era um canal secundário. Na Suzano, a Suzano é uma empresa que não sofreu o impacto dessa crise. O consumo de celulose no mundo aumentou. O dólar, o câmbio está estratosférico. A gente é exportador. Então, de fato, para a Suzano, a gente tem custos em reais e receita em dólar. Então, esse momento não foi um momento que atrapalhou os planos de investimento da Suzano. Então, a gente continuou investindo nos projetos que estavam planejados, nenhum plano foi nem alterado nem acelerado, ou seja, a gente seguiu a nossa sequência. O que a gente tem, sim, a gente até criou um grupo chamado Pós-Covid, que é um grupo já discutindo como a gente vai ser pós-Covid. Mas, nesse momento, acho que o que a gente fez foi planejar o pós. Mas a sua pergunta direta, Ney, a gente deve inovar em crise? A resposta, sem sombra de dúvida nenhuma, é sim. Porque inovar não significa gastar mais. Inovar significa fazer diferente. Tem uma empresa de varejo que ela só recebia pagamento do cartão de financiamento das vendas dela fisicamente dentro da loja. Ela foi lá e tirou as maquininhas e colocou para fora do shopping center para as pessoas poderem pagar o cartão. Se você perguntar para mim, isso é inovação? Para mim, isso é. É. A máquina agora está do lado de fora. Logo depois passou a estar na internet. Mas o passo número 1 foi esse. Eu conversando com alguns presidentes de empresas, não da Suzano, e de varejo, a pergunta era: puxa vida, por que no dia a dia normal a gente não consegue ser tão rápido quanto foi agora? Eu escutei essa pergunta de 3 diferentes presidentes e a minha resposta foi a mesma para os 3: foco. A gente quer fazer tudo e tudo ao mesmo tempo. Na crise, a gente sabia exatamente o que tinha que fazer. E aí as pessoas se mobilizam, a criatividade aparece. Eu não tenho a menor ideia quem foi o primeiro que começou a vender por WhatsApp, mas todo mundo passou a vender. Daqui a pouco teve vendedor sendo um digital assistente pelo WhatsApp. Cara, isso nasceu, foi nascendo sem dinheiro, porque ninguém precisou investir nisso. Então, a inovação é o que faz você sair da crise. Sem inovação, num mundo mudando na velocidade que muda, que os hábitos, os costumes, se você não tiver capacidade de reação, a sua empresa morre. E essa reação só vem através de inovação. É quando você está conectado ao meio e você vai se ajustar à nova realidade. O Covid foi fantástico, num sentido. Ele é uma tragédia, mas ele foi fantástico para mostrar que as empresas precisam ter agilidade, velocidade, tudo isso que a gente estava falando, porque esse foi um evento que é uma catástrofe. Mas o mercado está mudando numa velocidade tão grande que, apesar de não ser uma catástrofe, as empresas que não se adequarem, elas vão deixar de existir. Então, a minha resposta é que inovação tem que fazer parte do DNA de todas as organizações, mesmo em modo sobrevivência. Perfeito. Perfeito, muito interessante, né? E é por isso que costumamos falar que toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia. Sim. Tecnologia deixou de ser uma área dentro da empresa
para realmente ser algo horizontal e central em praticamente todas as indústrias. Eu escutei recentemente uma frase que diz assim: nenhuma empresa deve sair ilesa da crise. No entanto, as companhias tendem a ser beneficiadas pela digitalização impulsionada, ou diria forçada, pela pandemia. Você gostaria de adicionar algum ponto relacionado a isso antes de encerrar? Claro, eu acho, Gisele, que a gente, quando. O tema número um são as pessoas. Quando você consegue criar um propósito, uma causa e unir as pessoas naquela direção, inovação, ação, as coisas vão acontecer. Uhum. Então, dá maior orgulho ver um monte de empresa brasileira que, assim, facilmente a gente poderia ter dito, vai quebrar, não tem como, fechou as lojas. E criaram um monte de coisas diferentes, um monte de jeito diferente de atender essa demanda. E mesmo no caso de empresas, a indústria, criando alternativas logísticas em função de dificuldades, ou seja, as pessoas engajadas, que para mim é o tema número um, e com um objetivo muito claro, as coisas acontecem, mas tudo começa nas pessoas. Ou seja, e aí daí em diante, se você tem as pessoas certas e o engajamento, as coisas vão acontecer. E é isso que está acontecendo. Tem um caso, 2008 foi uma crise gigantesca que um monte de empresa desapareceu. Em contrapartida, tem outras empresas que saíram muito maiores daquela crise. Então, eu não tenho dúvida de que o Covid ele vai gerar isso no mundo empresarial. Tem empresas que vão sair menores e tem empresas que vão sair maiores. As que vão sair maiores, na minha opinião, são aquelas que tinham as pessoas mais engajadas e conseguem ter, e aí com esse engajamento, independente de metodologia, elas são mais ágeis, são mais velozes, são mais fluídas, são mais criativas, são mais inovativas. Ney, enfim, adorei a nossa conversa, agradeço muito a sua presença e participação, e também aproveito para agradecer ao time de SAP, um parceiro super forte da Intel, e pela oportunidade de ter trocado aqui experiências, e a todos vocês que estão assistindo também. Obrigada e aproveitem o evento. Bom, Gisele, obrigado pelo convite, obrigado para a SAP, obrigado para a Intel, muito feliz de ter podido participar aqui.